Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. O nosso devocional de hoje ele tem por título Os Movimentos de Deus e ele está baseado na leitura de Êxodo capítulo 12, dos versículos 24 ao 28, que diz assim: E lembrem-se de que estas instruções são a lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: O que significa essa cerimônia? E vocês responderão: É o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Então, esse é o texto de hoje. E o texto, né, ele fala sobre a história de uma jovem chamada de Catara Patton, que gostava muito, né, de palavras cruzadas e que, pelo que deu para entender aqui, era um jogo de palavras cruzadas onde elas compravam, né, as letras, né, que iam ser utilizadas ali naquela para formar aquela palavra. E ela tá ali jogando e no último lance, né, do jogo, ela não tinha mais letras para comprar. Ela formou uma palavra, né, com as letras que ela tinha guardada ali e ganhou o jogo, né? Venceu o jogo ali. E foi uma jogada tão interessante que as pessoas, né, lembram, né, dessa jogada dela e assim, ficam sempre esperando que possa acontecer um lance parecido, né? O lance terminou tendo o nome dela, né? Catara, né? Então elas ficam esperando que aconteça uma Catara, né? Mas aí, por que que ela traz essa reflexão? Porque ela lembra, né, do texto aqui que a gente leu, onde assim existe a recomendação para que o povo de Israel ele continue celebrando ali a Páscoa, né? Celebrando por quê? Porque é uma memória, né, de algo grandioso que Deus fez pelo seu povo. Então, quando a gente lembra, né, de coisas grandiosas que aconteceram no passado, aquilo ali nos dá esperança. Então, lembrar, por exemplo, do que Jesus ele fez na cruz do Calvário é algo que nos dá esperança. Então, a gente lembra, assim, o povo de Israel lembrava dos feitos, né, de Deus lá no Antigo Testamento, e isso lhes dava esperança. Para nós que somos cristãos, né, a gente lembra do que Jesus fez na cruz. E o sacrifício de Jesus feito, né, ali na cruz há mais de 2000 anos, ele serve para nos dar esperança. Todas as vezes que a gente lembra, né, do que Jesus fez, isso é motivo para que a gente tenha esperança. Então, a gente, o devocional ele traz essa reflexão, né, que dizendo o seguinte, né, os israelitas eles celebravam a Páscoa, né, dizendo o seguinte, né, Deus fez, querendo lembrar o que Deus fez por eles, né, no Egito, né, quando estavam sendo oprimidos ali por Faraó, né. Aí eles clamam a Deus, Deus os liberta, né. E hoje, quando a gente recorda o sacrifício de Jesus na cruz, né, promovendo o que a gente precisava para ser liberto do pecado e da morte, né? Isso quando a gente faz isso, a gente está lembrando, né, de um ato de amor, né? Um ato de amor de Deus no passado que nos dá esperança hoje. A Bíblia diz, né, que a gente não deve estar se apegando àquilo
A gente tem exemplos na Bíblia que mostram que a gente não deve estar se apegando àquilo de ruim que já aconteceu. Antes, a palavra de Deus diz assim, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Existe algo que nos dá mais esperança do que o sacrifício de Jesus na cruz? Não tem. Então, muitas vezes a gente não entende, né, o agir de Deus, muitas vezes a gente não entende a situação que a gente está passando, mas às vezes quando a gente passa pela situação, que a gente começa a refletir melhor, a gente vê o cuidado de Deus e a gente vê como Deus ele esteve providente, né? Ele foi providência, né? Em todo aquele momento. Aí eu lembro que quando lá em 2020 eu estava acometido, né, pela Covid, estava lá tinha sido entubado, né? Aí depois fui extubado e eu lembro que na terça-feira, eu ainda na UTI, na terça-feira, o camareiro, né, não sei se a gente chama de camareiro, mas o responsável, né, por trocar os lençóis, tinha trocado o lençol da minha cama, né, e tinha deixado para eu me cobrir um lençol bem fininho. Veja, aqui em casa eu me cubro com um edredom aqui, ó, feito esse aqui, por conta do ar-condicionado, né, fica frio, então me cubro. Mas aí o caba tinha dado um lençol bem fininho assim, feito a camisa, né, que a gente usa. E eu morrendo de frio, aí tava de agonia, né, morrendo de frio, de sede, querendo tomar um banho, né, um banho mesmo, porque quem já teve a oportunidade de ficar internado em um leito de hospital, vê que muitas vezes, né, quando a gente precisa, né, da nossa higienização, tudo é feito com lenço umedecido. A gente não toma banho, banho com água, né, propriamente dita. E eu lembro que ali eu pedia, mas meu Deus, eu queria tanto sair daqui, queria voltar para casa, eu queria beber água, tô morrendo de sede, né, queria beber água, queria tomar um banho, eu queria que viesse aqui o enfermeiro para eu pedir para trocar o lençol, porque eu tentei, né, apertar o botãozinho, né, que a gente tem tem um fiozinho com um instrumento que a gente aperta lá para chamar, né, o enfermeiro, a enfermeira. E quando eu tentei pegar ele, né, para apertar e chamar, ele caiu no chão e eu não tinha condições de me movimentar, né, ainda muito debilitado. Mas aí tá certo, daqui a pouco chega o caba, aí ele olha para mim: ô seu Luciano, que lençol é esse que colocaram pro senhor? Lençol muito frio, muito fino, o senhor deve estar morrendo de frio. Eu disse: tô, né? Quase não falava, com a voz muito assim, né? Tava falando mais ou menos assim, não conseguia. Aí passou-se, né? No outro dia veio a enfermeira, né, que veio tirar as férias, né, do enfermeiro que tava tomando conta de mim lá. E o outro que tava passando um serviço para ela disse: ó, tá perto da hora do banho dele, já tá ali o material, e apontou por lenço umedecido. Ela: tá certo. Ela perguntou onde é que tinha água, né, vasilha para pegar água, e fez: seu Luciano, o senhor quer tomar um banho mesmo, um banho com água? Eu disse: quero. E pouco tempo depois, né, que ela me deu esse banho, aí eu morrendo de sede, chegou a nutricionista, né? Eu tô antecipando as coisas para não ficar muito longo, mas chegou a nutricionista, né? E eu tava conversando com o enfermeiro, que terminou fazendo amizade comigo, porque ele conhecia uma ex-aluna minha que estava conversando com ele, pedindo, sabia que eu estava internado, pedia informação para ele, ele repassava quando podia, né? E ele já sabia de mais coisa de mim do que eu dele. E nesse sentido, eu disse, acho que era Márcio, se não me engano era Márcio o nome dele. Márcio, ó, tô com sede, tem como tu me dar um golinho d'água? Ele disse: não posso, porque a enfermeira, a nutricionista que tem que vir aqui, né, para liberar. Aí eu disse: e será que ela vai demorar nisso? Ela ia entrando, aí fez: pois
não demora mais, porque eu cheguei, eu vim ver aqui como é que o senhor tá com fome, eu disse, tô. Ela trouxe um danoninho daqueles, né, que a gente toma. Aí disse, vamos comer. Aí eu disse, eu tô com sede. Aí ela pediu, bota 2 dedinhos de água para ele. Ele pegou um copo, né, desse descartável, botou 2 dedinhos. Eu tomei, eu lembro que eu já disse mais de uma vez, talvez já tenha até dito isso para os irmãos na igreja. Foi a água mais gostosa que eu tomei na minha vida. Depois desse dia, nunca mais eu bebi água do mesmo jeito. A água tem um gosto diferente para mim. Mas por que é que eu estou contando isso? Porque, lembrem, eu tinha pedido a Deus para Ele mandar alguém para me cobrir, para mandar alguém para me dar água e para eu poder tomar um banho, né? Eu saí do quarto. Quando eu chego em casa, pego o celular, vou olhar as mensagens. Aí tinha um áudio, né, de uma amiga nossa, a mãe de uma amiga nossa, né, Dona Luciene, que eu chamo ela de tia. E tia tinha mandado um áudio, era mais ou menos uns 10 minutos de áudio, né, num momento que eu tava internado, sem celular. Eu disse, oxe, tia, tá variando das ideias. Ela mandou um áudio aqui, ainda mais, era 3 horas da manhã. O que é que acontece? Ela tinha se levantado e sentiu no coração de orar por mim. E na oração que ela fez, eu lembro, né, que ela dizia assim, Deus, teu filho tá lá com frio, manda alguém para cobrir os pés dele. Ele tá com sede, manda um anjo para botar água na boca dele. Manda alguém para dar um banho nele porque ele tá se sentindo sujo. Então, em outras palavras, né, ela se inquietou e ela orou, pedindo a Deus exatamente tudo aquilo que eu lá no leito do hospital estava pedindo para ele. Então, quando eu saí, que eu olhei, assim, infelizmente depois o celular deu um problema, eu perdi, né, esses áudios, mas eu lembro até hoje. Então, quando eu lembro do que eu passei lá no leito, eu não lembro como um sinal, né, um sinal de tristeza, né, de coisa. Hoje eu lembro porque eu sei que ali naquele leito de hospital, Deus ele cuidou de tudo para que eu pudesse retornar para casa. Então ele atendeu ali naquele momento a oração que eu fiz ali no leito, né, de hospital. Não somente atendeu, ele inquietou, o Espírito Santo inquietou uma pessoa que estava bem distante de mim para orar, reforçando, né, a Deus, não que Deus não tivesse escutado minha oração, mas ela sentiu no coração de orar, reforçando, né, todos aqueles pedidos que eu tinha pedido a Deus. Então muitas vezes a gente passa por algumas situações de provação, mas quando a gente passa por elas, a gente vê que Deus ele esteve conosco, né, em todos esses momentos. Então eu fico imaginando o povo de Israel, ele lembrando de todo o momento, né, o período de escravidão lá no Egito, mas ao mesmo tempo lembrando que Deus ele providenciou tudo para que ele saísse daquele cativeiro, para que eles saíssem, né, daquele cativeiro e pudessem tomar posse, né, mais na frente da terra prometida. Então eu comparo, né, com essa situação que eu passei, porque eu estava ali preso, né, doente, dependendo de outras pessoas para cuidar de mim, dependendo das orações, né, dos irmãos, das irmãs. E assim, eu digo, sem sombra de dúvida, né, que se eu tô hoje aqui, tô porque Deus me preservou também como resposta de oração, resposta da oração dos irmãos e das irmãs, né? Então, assim como Deus ele ouviu o clamor do seu povo lá há mais de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, ele continua ouvindo as orações da gente, né? Então, e muitas vezes ele traz à mente, né, algumas coisas, né, que a gente passou, não no intuito, né, de deprimir a gente, ou no intuito, né, de fazer a gente estar se lamentando, né, lembrando daquilo que a gente passou,
mas lembrar daquilo que Ele fez enquanto a gente estava passando por esse momento de provação. Então, que a gente possa, né, cada vez que a gente parar para lembrar do que já aconteceu conosco em nossas vidas, a gente lembrar que em todo esse processo Deus, ele se faz presente, né? Ele se fez presente em nossas vidas, ele continua a se fazer presente, e todas as ações dele, elas são milimetricamente assim organizadas, calculadas e tomadas para que a gente possa, né, ter ali o benefício, né, do seu amor, o benefício da sua bondosa mão protetora, né? Então, que antes da gente trazer para nossa mente, né, aquilo que nos deixa agoniado, que a gente faça, né, como a Bíblia recomenda, né? A gente traga à mente aquilo que nos dá esperança. Ah, Luciano, tu tá lembrando de uma situação de doença, não sei, mas essa situação, em meio a toda aquela situação, né, de agonia, de pandemia, de desespero aqui. Hoje, quando eu olho para trás, lembrando de tudo que aconteceu, isso me dá esperança, né? Porque dá esperança de que Deus, ele por mais ou por maiores que sejam as provações que eu venha passar, eu creio que Ele está comigo, assim como eu creio que Ele também está com os irmãos e as irmãs. Então, que a gente não deixe, né, se abater por essas situações que às vezes nos tomam e nos aperreiam, e que a gente lembre que que de melhor que a gente podia receber, a gente já recebeu, né? Que é a nossa salvação por meio do sacrifício de Jesus, que nos resgatou das trevas, né? Resgatou das garras da morte, né? E hoje a gente pode dizer que nós somos livres mediante, né, o sacrifício de Jesus, vertendo ali seu sangue precioso para nos salvar. Então, a mensagem de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, é uma mensagem de esperança. Lembrar o passado, a gente pode lembrar, né? Se não pudesse lembrar, eu estava quebrado, né? Porque eu sou professor de história, eu ganho a vida lembrando do que já aconteceu no passado, né? Eu não poderia nem ter a profissão que eu tenho. Mas que quando a gente lembrar dessas coisas que já aconteceram, que a gente lembre, sempre pensando do que Deus fez para nos livrar, para nos ajudar, para nos dar vitória e para fazer com que a gente continue, né, seguindo no caminho, mirando no alvo, que é Jesus, e que Ele nos abençoe. Amém? Então vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por todas as provações, por tudo que nós já passamos, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que as trevas do desespero, os pensamentos ruins, os pensamentos de derrota, os pensamentos, Senhor, deprimentes, na realidade a melhor expressão é essa, Senhor. Os pensamentos depressivos, eles não venham encontrar morada em nossas mentes. Vai limpando as nossas mentes, Senhor, de tudo aquilo que pode nos causar tristeza. E faz, Senhor, com que a gente cada vez mais, mesmo lembrando de todas as situações ruins e de todas as provações que a gente já passou, a gente venha lembrar disso de forma a ter esperança, né? E crer cada vez mais que Tu és um Deus de providência nas nossas vidas, que nos ajudou a passar por todas essas provações e que nos sustenta e que nos ajuda hoje também a passar por todas as dificuldades. Abençoe os nossos pastores, de uma forma especial, Reverendo Maurício, Reverendo Cláudio, Reverendo Aquila. Abençoa também o Reverendo Souza, Senhor, que está num trabalho na comunidade, Senhor, Tijolinho, em 8 de março. Vai protegendo, Senhor, o Reverendo Souza, e que ele seja luz, Senhor, para aquelas pessoas daquela comunidade, para que por meio dele elas possam enxergar a Ti e se voltarem para Ti, Senhor. Abençoa a nossa comunidade, nos dá, Senhor, um resto de noite tranquilo, com um sono reparador para o momento em que formos deitar nossa cabeça, Senhor, e dormir.
É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem com Deus e lembrando, trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Tchau, tchau e até o nosso próximo devocional.